do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você imensamente. Que alegria estarmos juntos em mais uma direção espiritual. Filhos e filhas que me acompanham. Filhos e filhas que amam essa direção espiritual. Toda segunda e quarta-feira aqui com o livro A Imitação de Cristo. Você que ainda não adquiriu, pode adquirir pelo nosso aplicativo Oração Play. Baixe no seu celular e adquira. Aliás, uma grande notícia eu recebi esses dias. Mais de 100 mil pessoas já baixaram o aplicativo no Android e 15 mil pessoas no iPhone. Então, vamos lá, o total de 115 mil pessoas já baixaram o aplicativo. Então, se você já é uma dessas 115 mil, creio que você está fazendo um bom fruto. Se você ainda não baixou, baixe hoje mesmo no seu celular esse aplicativo que tem mudado a vida de tantas pessoas, ajudando as pessoas a rezarem. É um aplicativo para isso, para ajudar você a rezar. Oração Play. Vamos lá, vamos dar sequência. Estou no livro 1, capítulo 9, parágrafo 2. Estamos falando sobre obediência. Obediência e submissão é o tema desse capítulo que estamos vivendo. Então nós queremos aprofundar ainda essa questão de obediência e submissão. É muito importante que você veja o vídeo anterior. É verdade que cada qual gosta de agir segundo o próprio arbítrio e de voltar-se para os que partilham pontos de vista semelhantes. Mas se Cristo está entre nós, é necessário que abandonemos nosso próprio sentimento em favor da paz. Quem é o sábio que chegue a tudo saber? Por isso, não confies muito em ti mesmo, mas procura escutar também os outros. Se tens razão e por causa de Deus renuncias ao teu ponto de vista para seguir o outro, tirarás grande proveito. A direção de hoje tem algo muito importante para falar comigo e com você. Preste atenção. No vídeo passado, o Frei falou da importância da obediência. Aquele que quer ser cristão, aquele que quer ser católico, aquele que quer ser de Cristo, precisa viver a obediência. Nós religiosos chegamos a fazer votos de obediência, porque é a forma melhor que temos para imitar Cristo, é fazer voto de castidade, pobreza e obediência. Cristo era obediente, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, nós estamos aqui numa direção espiritual, querendo imitar Cristo. E se queremos imitar Cristo, a obediência faz parte disso. Então você quer ser santo, você quer progredir no caminho de Deus, você precisa de obediência. E isso o Frei falou no vídeo passado. Obediência. Mas a verdade é que nós não temos facilidade para obedecer. Nós não temos. Nós não gostamos. Então preste atenção. É verdade que cada qual gosta de agir segundo o seu próprio arbítrio. A primeira coisa que a imitação de Cristo está dizendo para nós é verdade, cada um gosta de seguir as suas próprias opiniões. Porque para obedecer, eu vou precisar me submeter a uma opinião muitas vezes contrária à minha. Então a primeira coisa é, nós gostamos de seguir o que nós pensamos, nós gostamos de seguir aquilo que a gente acha que é certo. E muitas vezes para obedecer alguém, seja o seu padre, seja o seu patrão, seja alguém que está acima de você, para obedecer, acontece que nós temos uma grande dificuldade, porque nós queremos agir sempre segundo o nosso arbítrio. E de voltar-se para os que partilham pontos de vista semelhantes. Então a imitação de Cristo está dizendo, é verdade, cada qual gosta de agir segundo seu próprio arbítrio. E de voltar-se para
os que partilham pontos de vista semelhantes. Então nós gostamos de seguir aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, e nós gostamos de estar do lado de pessoas que pensam como nós. Entende? É mais fácil. Nós não gostamos daquele que pensa contrário. Nós não gostamos daquele que pensa diferente. Nós gostamos de estar do lado de gente que pensa como a gente. Nós gostamos de estar do lado de pessoas que pensam como eu penso, que não me contraria. Só que para aquele que quer obedecer, ele muitas vezes vai ter que obedecer pessoas que pensam diferente dele. Olha o que a imitação de Cristo está te dizendo, olha que coisa preciosa. Mas se Cristo está entre nós. Então, claro, a gente gosta de seguir as nossas próprias ideias. A gente gosta de estar do lado de pessoas que pensam como nós. Até aí, tranquilo, nós gostamos. Mas se Cristo está entre nós, é necessário que abandonemos nosso próprio sentimento em favor da paz. O que isso significa? Que para obedecer, muitas vezes eu vou ter que deixar aquilo que eu penso. Para obedecer, para estar em paz com o meu superior, para estar em paz com a pessoa que está acima de mim. Para estar em paz, eu preciso então renunciar, abandonar o nosso próprio sentimento, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, em favor da paz. Porque caso contrário, você vai dizer assim para a pessoa que está te mandando fazer algo que você não concorda, que você não sente que é aquilo. Então você vai dizer assim, não vou fazer porque eu não sinto que tenho que fazer. O seu pensamento é diferente do meu. Então vamos dar um exemplo. O seu pároco te pede alguma coisa que você pensa diferente do seu padre. Só que o teu padre está pedindo, você já conversou com ele, já dialogou. Não, o padre não quer abrir mão, o padre está te pedindo para você fazer aquilo. Então, você tem que obedecer. Se você quiser a ferro e fogo colocar a sua vontade, você não vive a obediência. Mas se você renuncia, se você abandona o seu próprio sentimento em favor da paz, isto é o que é necessário você fazer. Mas aí a imitação de Cristo está dizendo algo importante para nós. Quem é o sábio que chega a tudo saber? A imitação de Cristo está te fazendo uma pergunta. Mas quem disse que você está com a razão? Porque às vezes eu estou dando o exemplo do padre. O padre te mandou fazer algo, você não concorda com o padre. Aí você acha que o padre está errado. Mas quem disse para você que o padre está errado? Quem disse para você que você está certo? Então, quantas vezes nós achamos que o outro está errado, mas na verdade ele não está. Na verdade, quem está errado é você. E aí a imitação de Cristo está dizendo, quem é o sábio que chega a tudo saber? Então quer dizer que muitas vezes parece que a gente sabe de tudo. Parece que sempre os outros estão errados e eu que sei de tudo. Então esta é a grande dificuldade para a gente obedecer. Se você não abandonar aquilo que você acha que você sabe, você não consegue ser obediente. Porque às vezes você tem um ponto de vista sobre aquela realidade, o sacerdote tem outro. E quem garante que o seu ponto de vista é o certo? Esse é um questionamento. Por isso, aí a imitação de Cristo vai mais longe. Por isso, não confies muito em ti mesmo. Não confies muito em ti mesmo, mas procura escutar os outros. Gente, que fantástico. Não confie em si mesmo. Não confie muito achando que você sempre está certo, achando que você sempre está com a razão. Não confie em você. Não confie nos seus sentimentos. E você pode estar achando que isso não é importante, é muito importante. João da Cruz chega a dizer, aquele que confia em si mesmo é pior do que o diabo. Isso é uma frase de João da Cruz.
Aquele que confia em si mesmo é pior do que o diabo. Então eu não obedeço a pessoa porque eu não concordo com a pessoa, porque eu acho que ela está errada. Então eu não vou obedecer o Papa, pode ser também, não vou obedecer o Papa, não vou obedecer o bispo, não vou obedecer o padre, não vou obedecer meu patrão, não vou obedecer meu pai e minha mãe, não vou obedecer meu professor, não vou obedecer meu coordenador, não vou obedecer. Porque eu estou certo, ele está errado. Então cuidado, não confies muito em ti mesmo. Aquele que confia em si mesmo é pior do que o demônio. Não confies muito em ti mesmo, mas procura escutar os outros. Olha que lindo. Se tens razão e por causa de Deus renuncia o teu ponto de vista para seguir outro, tirarás grande proveito. Então olha que interessante. Quando você escuta o outro, você ganha duas coisas. Primeiro, se você estiver errado, você acabou acertando porque você abandonou aquilo que você achava para seguir a outra pessoa, o que a outra pessoa te pediu para fazer. Então você já ganhou aí. Então você estava errado e porque você foi capaz de abandonar aquilo que você pensava para seguir o que o outro falou, você conquistou a sabedoria. Você fez aquilo que era certo. Mas se você estiver certo e a outra pessoa estiver errada, então, se tens a razão e por causa de Deus renuncia ao teu ponto de vista para seguir o do outro, mesmo assim você vai tirar grande proveito. O que a imitação de Cristo está dizendo é que obedecer é bom. Obedecer é bom quando a pessoa ela pede algo que ela está certa ou às vezes ela está errada, pede algo para nós que talvez não seria o melhor. Mas para nós vai fazer bem obedecer. É isso que você tem que entender. Para nós vai fazer bem obedecer. Gente, o caminho da obediência é muito importante. É claro que numa vida de leigo, a maioria das pessoas aqui que me acompanham são leigos. Na minha vida religiosa isso daqui tem muito sentido. Né? Porque eu estou há 24 horas vivendo a obediência. E isso para mim é muito importante. Mas claro que para você que é leigo isso também se aplica. Também se aplica. E eu gostaria que você entendesse isso. Frei, mas eu não posso obedecer aquilo que é errado. Sim, você não pode obedecer aquilo que é errado que te leva para o pecado. Então, se o seu sacerdote está mandando você fazer algo que não é pecado, mas talvez é algo que você não concorda, faça. É o teu sacerdote que está mandando. Entende? Se você fizer, você não vai estar pecando. Pelo contrário, você vai tirar grande proveito. Então, cuidado, não confie em si mesmo, achando que você sabe de tudo. Então, obedeça. E se você obedecer, muitas vezes você vai evitar o seu erro e vai acabar na obediência acertando. E se quem está te mandando algo que não era não era o melhor, mas mesmo assim, se você obedecê-lo, você vai tirar proveito. É o que a imitação de Cristo está dizendo para nós. Se tens razão e por causa de Deus renuncia ao teu ponto de vista para seguir o outro, tirarás grande proveito. Em resumo, a gente sempre ganha quando obedece. A gente sempre ganha quando obedece. Eu não estou aqui tirando a possibilidade de um diálogo. Eu não estou aqui tirando a possibilidade de você dialogar com o seu coordenador, com o seu patrão, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu professor, com o seu coordenador, com o bispo. Não estou tirando a vantagem disso, a importância do diálogo, para tentar chegar a um denominador comum. Mas a partir do momento que depois do diálogo vem o superior, o seu superior, seja ele quem for, e dizer, não, eu quero que você faça isso. Se ele não está indo contrário à lei de Deus, faça. É isso que a imitação de Cristo está dizendo. Não confie em ti mesmo, seja capaz de abandonar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, para fazer o que estão te mandando. E sempre você vai tirar proveito disso. Minha gente, você pode estar achando estranho tudo isso, mas isso é o caminho de Cristo.
nós não sabemos mais obedecer. E é por isso que soa estranho. O diabo não gosta de obedecer. O diabo não sabe viver isso. Quando a gente obedece, a gente desmascara Satanás. Quando a gente obedece, a gente se torna pessoas mais humildes. Olha aí, olha o que está acontecendo aqui. Uma pessoa que vive tudo isso que eu estou falando é uma pessoa que está abandonando o seu orgulho, é uma pessoa que está vivendo na humildade. Olha, ela é capaz de abandonar aquilo que ela pensa para fazer o que o outro está pedindo. Então, isso é muita humildade. Então, a obediência te leva a ser mais humilde. Entende? Te leva a ser mais humilde. E às vezes fazer aquilo que para você não é o certo, para você pensava outra coisa, mas te mandaram fazer isso, o teu padre mandou, o teu coordenador pediu para ser assim, sabe? Para você talvez aquilo não é o ideal, mas aquilo te forma na obediência, aquilo te forma na humildade, aquilo muitas vezes te humilha. E isto é evangelho, isto é ser cristão. Sabe, isso se aplica muito a grupos de oração. Isso se aplica muito a servos de grupo de oração, a membros de pastorais. Isso se aplica a tantas realidades, minha gente. Se a gente soubesse viver isso, nós seríamos mais felizes e viveríamos mais em paz. E por que às vezes há briga e discussão? Porque há descontentamento entre os que mandam e os que obedecem? Porque não vive-se isso. Não vive-se isso. E aí talvez você possa dizer, mas aquele que manda também tem que ser humilde. Sim, mas aqui eu não estou dizendo para eles hoje, para os que mandam. Hoje eu estou falando para a gente obedecer. Obedeça. Para terminar, é verdade que cada qual gosta de agir segundo o seu próprio arbítrio e de voltar-se para os que partilham pontos de vista semelhantes. Mas se Cristo está entre nós, é necessário que abandonemos nosso próprio sentimento em favor da paz. Quem é o sábio que chega a tudo saber? Por isso não confies muito em ti mesmo, mas procura escutar também os outros. Se tens razão e por causa de Deus renuncias ao teu ponto de vista para seguir outro, tirarás grande proveito. Que lindo! Por causa de Deus, eu renuncio àquilo que eu penso para seguir o que o outro me pediu. Isto é obediência, isto vai me trazer paz. Pode ter certeza, viver na obediência vai te trazer paz. Que Deus abençoe você e que você seja um filho obediente. Eu desejo isso para todos os meus filhos espirituais que me acompanham aqui. Seja obediente, e nunca você vai perder, mas só vai encontrar paz na obediência. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meu filho e minha filha. Estamos juntos em mais uma direção espiritual. Que alegria estar com você nesta hora. Seguindo a nossa direção com o livro A Imitação de Cristo. Estou no livro 1, livro 1, capítulo 13, parágrafo 1. Enquanto vivemos no mundo, não podemos evitar provações e tentações. É o que está escrito no livro de Jó. A tentação é a vida do homem sobre a terra. Cada qual deveria preocupar-se com as suas tentações e vigiar na oração, com medo de que o diabo, que jamais dorme e que rodeia procurando a quem devorar, ache um jeito de surpreendê-lo. Ninguém é tão perfeito ou santo que jamais tenha tentações. Delas é impossível escapar. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos entrar num capítulo agora muito importante. Vamos falar sobre tentações. Enquanto vivemos no mundo, não podemos evitar provações e tentações. Falamos das provações no vídeo passado. Lembra, provação e tentação são diferentes. A provação vem de Deus. Deus permite a provação
para nos fazer crescer. Então, quando a provação vem, ela nos faz crescer. É um sofrimento, uma provação. Isso nos faz crescer na fé. Agora, a tentação é diabólica. Então, a tentação nunca vem de Deus. A tentação é o diabo, é só o diabo que tenta. Então, nós agora vamos falar de tentação. E aí, a imitação de Cristo nos traz o livro de Jó. A tentação é a vida do homem sobre a terra. Você sempre será tentado. Eu gosto muito de dizer, o início do Evangelho mostra que Jesus foi tentado. Interessante, quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo, para que Jesus fosse tentado. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para que ele fosse tentado. Então entenda, Deus permite a tentação. Deus permite que o diabo nos tente. Agora, você pode estar falando, não, mas por que Deus permite isso? Não, isso não significa que Deus nos quer nos ver no mal. A tentação não é pecado. A tentação, ela não é a intervenção imediata do diabo na minha vida. A tentação não é algo definitivo do diabo na minha vida. A tentação é simplesmente uma proposta do inimigo para mim. E Deus permite? Deus permite. O diabo é a única ferramenta que ele tem na mão, é essa, a tentação. Entenda que o diabo não pode te obrigar a fazer o mal, não pode. Assim como Deus nos deu o dom da liberdade, a gente não é obrigado a amar Deus, a gente também não é obrigado a pecar. Então o diabo não tem autoridade de me obrigar a pecar. Olha, o diabo vai dizer, eu vou colocar tanto ódio no coração da pessoa que ela vai ser obrigada a matar o outro. Eu vou entrar nessa pessoa e ela vai ser obrigada a fazer uma relação sexual fora do casamento. Olha, eu vou obrigá-la agora a falar um palavrão. Não, o diabo não tem essa autoridade. A tentação é simplesmente uma proposta. É igual a gente viu aqueles desenhinhos da nossa infância, onde um anjinho fica de um lado e o diabinho do outro. Então aquele diabinho que fica te sugerindo as coisas ruins. Você que está casado, é aquela vozinha que você escuta assim, a sua mulher é muito chata. A sua mulher nem se cuida direito mais. Seu casamento não está bom. Olha aquela lá no seu serviço, aquela lá é uma mulher nova, bonita. Por que você não sai com ela? Por que você não se aproveita? Por que você não tem prazer com ela? Veja, isso é uma tentação. Porque você é casado, então tem alguma voz está te sugerindo para você ser infiel ao teu casamento, pode ter certeza. A isso nós damos o nome de tentação. Agora você não é obrigado a fazer o que essa voz está te indicando. Então, isso é uma tentação. Você está namorando, você ama tanto a menina, você quer fazer a vontade de Deus, você não quer fazer nada de errado, mas de repente naquele namoro esquenta, vocês dois querem sexo, e aí vocês dois começam a falar de sexo, vamos. Alguma voz sugere, essa é a tentação. Alguém te fez o mal, e logo vem uma voz que fala, se vinga dessa pessoa. Esta é a tentação. O diabo nos tenta o tempo todo. A imitação de Cristo está dizendo, o diabo jamais dorme. Tem esse detalhe, o diabo não dorme, a gente dorme. O diabo não dorme.
O diabo rodeia você procurando a quem devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O diabo rodeia você procurando a quem devorar. Gente, o que a imitação de Cristo está nos dizendo hoje? O diabo rodeia você. O diabo está esperando uma oportunidade, um jeito de surpreendê-lo. Então preste atenção, o diabo quer sempre achar um jeito de surpreender você. E eu tenho uma má notícia para te dar. Ele conhece as tuas fraquezas. Ele conhece. Tem pessoas que têm fraqueza na sexualidade, então o diabo vai investir nisso. Vai fazer com que você caia na sua mão vídeos, caia na sua mão fotos, vai fazer com que pessoas que não deveriam se apresentem para você. O diabo conhece a tua fraqueza. Outras pessoas vão ter dificuldade na alimentação, o diabo vai te pegar pela alimentação. Outras pessoas têm dificuldade têm facilidade para guardar mágoa, o diabo vai investir nisso. Outras pessoas têm dificuldade de guardar a língua, então é um fofoqueiro de plantão, então o diabo vai fazer você se aproximar de pessoas que também gostam disso, e vocês vão falar da vida dos outros, e vai viver uma fofocaiada. Ei, o diabo conhece as tuas fraquezas, e por isso que a imitação de Cristo está dizendo, cada qual deveria preocupar-se com as suas tentações, porque as suas tentações não são as minhas tentações. As tentações que eu tenho, talvez você não tenha. As tentações que você tem, eu não tenho. Cada um tem as suas tentações. Então, cada qual deveria preocupar-se com as suas tentações e vigiar na oração. É por isso que Jesus diz, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Aí, meu irmão, você vai entender uma coisa preciosa. É por isso que o diabo quer que a gente não reze. Porque quando você reza, você entende a astúcia dele. Quando você reza, você fica antenado com Deus. Na hora você consegue entender que o diabo está querendo botar o dedo em alguma coisa. Quando uma pessoa não reza, ela nem vê que o diabo está perto dela. Nem vê, e quando vê já caiu, e quando vê já estragou a vida. Quando vê, o diabo já injetou o veneno, porque você não está em oração. Então você quer que o diabo entre na sua vida? É só você parar de rezar. É só você parar de rezar. E olha, isso é muito importante que eu estou falando. Olha, eu fico muito feliz porque até onde eu ando, é lindo ver que religiosos, até mesmo padres têm acompanhado essa direção espiritual. Até padres. Eu queria dar até uma palavra para meus amigos padres, aquelas pessoas de igreja. Quando eu falo oração, não é fazer coisas para Deus. Porque às vezes eu tô pregando, eu tô trabalhando para Deus, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, então eu tô fazendo. Aí a tentação vem e eu caio. Cai mesmo. Por quê? Porque eu não tô rezando. Não estou falando de fazer coisas para Deus agora. Eu estou falando de você orar. É igual Marta e Maria. Agora eu não estou falando agora de servir Jesus, de fazer coisas para Deus igual Marta queria fazer. Agora a gente precisa entender que ou a gente faz o que Maria fez, estar aos pés dele, rezar, ou a gente vai cair em tentação. Só existe uma forma de a gente não cair nas tentações, se a gente rezasse. É isso mesmo. Então, você ouve muitos jovens, eu quero me libertar da masturbação, não consigo, mas você também não reza. Não reza. Claro, precisa de outras coisas, precisa, não é só a oração que vai resolver. Mas a oração é o principal. Então, se não tem o principal, não adianta o resto. A oração é importante, porque senão você fica vulnerável. Então a oração, ela vai te abastecer, ela vai te deixar forte. Então é um vigia. Então quando o diabo vem, você está vigilante, você está forte, você está esperto. E aí o diabo não vai conseguir. Padre Pio dizia, eu quero ser conhecido como um frade que reza. É por isso que o diabo tentava... Gente, o que esse homem aqui sofreu, hein?
O diabo não parava de tentar Padre Pio, o diabo batia em Padre Pio, a madrugada o diabo... A gente não sofre isso. Padre Pio era atazanado por Satanás, Padre Pio apanhava de Satanás, Padre Pio era rondado por Satanás, porque quanto mais você quer buscar Deus, mais o diabo vai rondar você, para fazer você sair do propósito. E talvez você está vivendo essa situação, o diabo está rondando você, quer que você caia na castidade. Como é que ele te ronda? Você está tranquilo no seu lugar, está tranquilo, de repente vem uma mensagem infeliz de WhatsApp. Uma proposta, uma menina indecente se joga para você. E agora, Jesus? E agora o diabo está te tentando. O diabo não descansa, o diabo não dorme, o diabo quer sua alma e a única ferramenta que ele tem é a tentação. Ou seja, ele não te obriga, mas ele te tenta. O diabo tentava Padre Pio, o diabo atazanava a vida de Padre Pio, mas Padre Pio era um homem de oração. Rezava 34 terços por dia, no mínimo. Padre Pio rezava. Um dia um cardeal foi visitar Padre Pio, começou a vigiar Padre Pio durante o dia, durante a noite. E aí durante a noite o cardeal via que toda hora Padre Pio estava na capela. Aí o cardeal ia dormir um pouquinho. Quando o cardeal acordava de novo, vou espiar onde que está Padre Pio. Quando o cardeal acordava, Padre Pio estava na capela ainda. Ou de novo, sei lá. E aí o cardeal dormia um pouquinho de novo, voltava, Padre Pio estava na capela de novo. E aí o cardeal fala, meu Deus, eu não sei quando aquele padre dormia. Eu não sei se ele dormia. Aquele padre não para de rezar. Ele reza o dia inteiro. Padre Pio era um homem que rezava o dia inteiro. Nós precisamos ser homens de oração. Aí você fala, mas não dá para rezar o dia inteiro. Dá sim. Porque oração é um pensamento voltado a Deus, pensamento é coração em Deus. Eu posso trabalhar rezando, eu posso estudar rezando, eu posso estar com o coração em Deus. E principalmente eu tenho que ter momentos no meu dia onde eu rezo. Eu tenho que ter momentos no meu dia onde eu fecho a porta do meu quarto e oro. Eu preciso, porque se eu não rezar eu vou cair em tentação. Escuta o que o Frei está te dizendo, se você não rezar você vai cair em tentação. Não importa se você é padre, se você é religioso, se você é coordenador, se você é pregador, seja lá o que você for, se você não rezar você vai cair em tentação. Se eu, Frei Gilson, não rezo, eu caio em tentação. E quando eu caio na tentação, e nós caímos, é por isso que nós nos confessamos, é porque a gente não rezou o tanto que a gente deveria rezar. A gente não está tão vigilante. Então o diabo vem e pega a gente. Não vigiamos, não oramos. Ninguém é tão perfeito ou santo que jamais tenha tentações. Delas é impossível escapar. Então aprende. Quanto mais de Deus você for, mais tentações você vai ter. Porque quanto mais de Deus você for, mais o diabo vai querer tirar você de Deus. Já ouvimos muitas vezes aquela história. Foram procurar o diabo, foram lá no baile funk. Cadê o diabo? Não, o diabo está aqui não. Foram lá no bar. O diabo está aí? O diabo está aqui não. Ué, mas o diabo não está no bar? O diabo não está... Não. Aqui já é tudo dele. Ele não está mais preocupado com aqui não. Onde está o diabo? O diabo está na igreja. O diabo está atrás dos santos. O diabo está atrás dos padres, o diabo está atrás dos pregadores, dos intercessores, daqueles que estão buscando a Deus, daqueles que vão à missa, daqueles que adoram, daqueles que querem compromisso com Jesus Cristo. O diabo está atrás de você. Eu costumo dizer que lá no inferno tem uma foto sua. Lá no inferno tem uma foto sua. Você está aí agora você está dizendo, cruz, credo, Frei. No inferno tem uma foto sua escrita embaixo. Procura-se. O diabo quer você. Só que em nome de Jesus, ele não vai ter sua alma, porque Jesus pagou um alto preço por você. E você não é do diabo, você é de Deus. E em nome de Jesus você vai vencer todas as tentações. Que Deus abençoe. Mas não se esqueça, orar. Se você orar, o diabo foge. Se você não orar, ele te pega. Se você orar, você bota ele para correr. Se você não orar, o diabo te pega. A tentação vai vencer você. Deus é mais forte, a graça é maior. A tentação não é maior do que a graça de Deus. Se abra a graça, se abra a bênção e você vai vencer todas as tentações. Gente, olha,
esse é um dos capítulos maiores até agora que a gente viu. Serão 8 vídeos sobre isso, sobre tentações. Vai ser demais. Deus quer falar conosco. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Filho e filha, estamos aqui em mais uma direção espiritual com o tema A Imitação de Cristo. Preciosidade que estamos lendo, que estamos meditando juntos. Nessa direção espiritual Deus tem falado conosco. Você que está chegando agora, para adquirir este livro é só baixar o nosso aplicativo Oração Play no seu celular gratuitamente. E você pode ter esse livro na sua casa, tá bom? Vamos lá, estamos no livro 1, capítulo 5, parágrafo 1. Como ler as Sagradas Escrituras. Gente, que sensacional! Estamos fazendo um caminho de crescimento aqui neste canal. E é muito bonito ver você crescendo, ver você amadurecendo. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, a Sagrada Escritura. Como ler as Sagradas Escrituras. A primeira coisa que eu preciso dizer é, tem muita gente que não está lendo mais a Bíblia hoje. Tem muito católico que não lê mais Bíblia. E olha, é uma coisa que entristece o nosso coração de pastor, ver que os fiéis não leem as Sagradas Escrituras. Não levam para as igrejas, não levam a Bíblia para as pregações, não levam a Sagrada Escritura, não carregam consigo. Em casa, muitos deixam aberta, pegando poeira, mas não leem, não aprofundam, não a meditam todos os dias. Filho e filha, vai aqui algo para você precioso. Você precisa ter costume de ler o livro sagrado. Você precisa ler o livro sagrado todos os dias, todos os dias. Olha, é muito triste, a gente fala para a pessoa, abre, quantas vezes na pregação eu disse assim, abre a Bíblia em tal passagem. A pessoa, um livro do Novo Testamento, ela está procurando no Antigo. Um livro que eu falo do Novo Testamento, ela está procurando em lugar errado. Ou seja, o livro do Antigo Testamento ela está procurando no Novo, o livro do Novo ela está procurando no Antigo. E isso mostra que a pessoa não lê Bíblia. Isso mostra que os católicos muitas vezes muitos estamos deixando de ler a Sagrada Escritura. Filho e filha, este deveria ser o seu principal livro. Ler a Bíblia todos os dias. É muito importante o que eu estou dizendo, você precisa entender isso. Porque senão você não vai amadurecer na fé. Se você não ler Bíblia, você não vai amadurecer na fé. Desculpa, você pode ler tudo, você pode ler os livros que você quiser, mas se você não ler Bíblia, alguma coisa está errada com você. Veja, é um testamento que Deus deixou para a gente, é uma palavra que Deus deixou para a gente. Então é necessário que você leia a Bíblia, é necessário que você tome posse daquilo que Deus me entregou, daquilo que Deus te entregou. E é uma triste realidade ver que muitas vezes os nossos irmãos protestantes, os nossos irmãos evangélicos, leem a Bíblia muito mais do que nós. E lembrando que quem entregou a Bíblia para os nossos irmãos evangélicos protestantes foi a Igreja Católica. Martinho Lutero pega a Bíblia católica. Ele não inventou uma Bíblia evangélica. Não, é a mesma. Tirou-se alguns livros, mas é a mesma. Ou seja, os evangélicos vieram de Martinho Lutero, um padre católico. Ou seja, a Bíblia é nossa.
A Bíblia veio da Igreja Católica, foi a Igreja Católica quem organizou as Sagradas Escrituras, do jeito que hoje nós a conhecemos. Mas os católicos, está faltando nós católicos nos apropriarmos deste texto, meditarmos esse texto, amarmos esse texto, fazermos da Bíblia o nosso manual de fé. Fazermos da Bíblia, deste livro sagrado, a nossa inspiração. Fazermos da Bíblia o nosso principal livro de leitura. Então, antes de meditarmos a imitação de Cristo, é preciso que eu lhe diga isso. Você que está afastado da Sagrada Escritura, é preciso que você volte. É preciso que você volte. É preciso que você leia a palavra de Deus. E aí você pode me dizer assim, Frei, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia. E aí essa desculpa não cola. Esta desculpa que você está dando não cola, porque você tem tempo de ler o WhatsApp, você tem tempo de ler o Facebook, você tem tempo para ler o seu Instagram, você tem tempo para assistir televisão, você tem tempo para falar no telefone com as pessoas, você tem tempo. Agora nós não temos tempo para ler Bíblia, porque muitas vezes não é o seu costume ler a palavra de Deus. E aqui vai um conselho muito prático para você, muito prático. Seria tão bom se você lesse a palavra de Deus todos os dias pela manhã. Essa palavra iria orientar o seu dia. Aquilo que a igreja chama de Léxio Divina, você ler a palavra meditando essa palavra, deixar Deus falar com você. Ora, é triste ver católicos, eu estou falando para católicos aqui, é triste ver católicos que antes de sair de casa são capazes de ler horóscopo. São capazes, eu sou do signo tal e eu vou ver o que meu signo me diz hoje. Então, existem católicos com a capacidade de ler horóscopo, mas não têm a capacidade de ler a palavra, abrir a palavra e perguntar para Deus, Deus, o que tu tens para mim hoje? Então eu pergunto para horóscopo, e veja, é um pecado grave isso, é um pecado. É um pecado. Eu acredito na cosmologia, eu acredito em signo, acredito em coisas que a fé não acredita e desprezo o livro sagrado. Meu irmão e minha irmã, aliás, hoje eu não vou nem entrar aqui. Não posso entrar agora. Eu preciso antes te dar essa correção no Senhor. Nós precisamos ler mais a palavra de Deus. A palavra de Deus é um dos tripés da Igreja Católica, é um dos tripés. A Igreja Católica ela tem três pilares. Primeiro, Sagrada Tradição. Segundo, Sagrada Escritura. Terceiro, Sagrado Magistério. Sagrada Tradição é aquilo que nós aprendemos dos antigos, dos santos padres, dos apóstolos, essa sã tradição que foi vindo, escrita e oral. Essa tradição trouxe para nós a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, ela nasce da tradição. Ela nasce dessa tradição. É por isso que os nossos irmãos evangélicos erram aí. Porque eles só querem a Bíblia, eles não querem tradição e eles não querem magistério. Não, para católico existe Sagrada Tradição, para católico existe Bíblia e para católico existe magistério. Nós não caminhamos só com a Bíblia. Mas por quê? A Bíblia veio da tradição. A Bíblia não nasceu do nada. A Bíblia não nasceu, não veio do céu e já caiu com versículo, tudo bonitinho. Não, a Bíblia nasce de uma tradição. Então veja, a Igreja Católica, ela guarda uma tradição. Então a Igreja Católica tem esse pilar, a tradição. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos dos antigos padres. Sim, isso, a tradição. Depois, o outro pilar, a Escritura. Então, a Igreja Católica preza a Sagrada Escritura. E por fim o magistério, porque
a gente entende que ninguém pode traduzir, interpretar a Bíblia como quer. Ninguém pode fazer isso. A igreja, inspirada pelo Espírito Santo, vai orientar então o Papa, os bispos a traduzirem, a interpretarem essa palavra de Deus para nós. Mas eu quero que você entenda que a Bíblia é um dos pilares da Igreja Católica. A missa é a nossa maior oração. Não existe coisa mais importante na Igreja Católica do que a Santa Missa. E você pode prestar atenção que na missa nós temos palavra de Deus. Aliás, antes de você comungar Jesus, você antes tem que comungar da palavra. É por isso que toda missa começa com a palavra de Deus. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos voltar a ler a palavra de Deus. Então, esse vídeo é para te despertar. Aliás, tem gente que está me ouvindo agora que nem Bíblia tem em casa. Isso é uma pouca vergonha. Isso é vergonha. Desculpa, isso é vergonha. Pessoas que não têm Bíblia em casa, mas têm televisão. Isso é vergonha. Não tem Bíblia, mas tem celular. Isso é vergonhoso, isso é vergonhoso. Vá comprar uma Bíblia urgente, urgente. Você não pode ficar sem Bíblia. E você que tem, mas não lê, está no mesmo barco. Vai desempoeirar a sua Bíblia e a gente vai começar a ler a Bíblia todos os dias. Mas eu leio, eu não entendo nada. É só lendo que você vai aprender. É só lendo que você vai aprender. Se você não lê, aí que você não vai aprender. Deus quer te ensinar, Deus quer te mostrar, mas você não lê, você não quer ler, tem preguiça, não gosta. Filhos e filhas, nós precisamos criar amor, nós precisamos criar mais respeito com a palavra de Deus. Deus nos deixou esse testamento e nós precisamos valorizar esse testamento, o Antigo e Novo Testamento. Deus quer falar com você através da Sagrada Escritura. Olha que bonito, você vai ler a Bíblia e Deus vai falar com você. Aliás, quando a Bíblia está fechada, é um livro, mas quando ela se abre, quando você começa a ler a palavra de Deus, você está entrando em contato direto com Deus. Você está entrando em contato direto com Cristo. Leia a palavra, medite a palavra. Dia e noite, meditar a palavra de Deus. Nós precisamos. Eu estou aqui neste vídeo, antes de a gente entrar no nosso tema, como ler as Sagradas Escrituras, despertando você que segue este canal, segue essa direção espiritual. Nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Você pode prestar atenção que você que já baixou o nosso aplicativo, Oração Play, nós estamos dando a você uma oração pessoal todos os dias e muita gente começou a fazer essa oração pessoal. E na oração pessoal se coloca a palavra de Deus para você meditar. O centro é isto, é a palavra de Deus. Veja, o centro das nossas vidas tem que ser a palavra de Deus, tem que ser a palavra de Deus. Quanto mais você ler a palavra de Deus, você vai entender o que você deve fazer e mais santo você vai ser. Como é bonito ver Francisco de Assis, numa época onde não se podia ler a palavra, onde só os padres tinham a palavra. Francisco de Assis, quando o Evangelho cai em suas mãos, Francisco de Assis se converte. Poucas palavras do Evangelho foram capazes de converter Francisco de Assis. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Amém? Eu sei que Deus está incomodando hoje seu coração. Eu sei que hoje Deus está incomodando o seu coração. Ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Não tem como eu entrar aqui no nosso tema se você não ler.
Não tem como eu falar de Sagrada Escritura se você não sabe nem o que é Escritura, se você não tem contato com a Escritura. Então, a partir de hoje, você vai começar a ter contato com a Bíblia. A partir de hoje, você vai começar a ler mais a Sagrada Escritura. Então, talvez você vai ter que deixar mais o celular, talvez você vai ter que deixar outras coisas. Ótimo, 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 ótimo. Leia mais a Palavra de Deus, leia mais a Palavra de Deus. Medita, reza, decora. E o mais importante, procura viver. Procura viver o que você vai ler. Procura viver o que você vai ler. Deus abençoe você. No próximo vídeo nós vamos, aí sim, nós vamos entrar. Como ler as Sagradas Escrituras. Eu espero que este vídeo te desperte para ler a Bíblia. E agora nós vamos no próximo vídeo entender como ler a Sagrada Escritura. Que Deus te abençoe. Que este livro sagrado te inspire. Que este livro sagrado te torne santo. Que este livro sagrado sempre te perdoe os teus pecados, os nossos pecados. Que este livro sagrado seja a sua grande inspiração. Você quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Tudo está lá, naquele livro sagrado. Tudo que eu preciso para ser feliz está lá. Tudo que eu preciso para ser santo está lá. Tudo. Então vamos lá. Vamos ler as Sagradas Escrituras. Agora, filho e filha, preste atenção. Cristo está lá. A Sagrada Escritura foi feita para anunciar Cristo. Cristo está lá. Toda vez que eu ler o livro sagrado, eu estou me encontrando com Cristo, eu estou me encontrando com Jesus. Isto é profundo demais. O Antigo Testamento todo vai falar de um Messias que virá. O Novo Testamento, o Messias veio e nos falou claramente a vontade do Pai. Gente, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos ler a palavra. Que o fogo do Espírito Santo arde em teu coração para que você leia a partir de hoje mais a palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que bom ter você aqui comigo, mais uma vez nessa direção espiritual. Estamos com a Imitação de Cristo, um livro que é best-seller em espiritualidade. Nós vamos dar continuidade ao vídeo passado. Estamos no livro 1, capítulo 15, parágrafo 3. Livro 1, capítulo 15, parágrafo 3. O verdadeiro e perfeito amor não se busca a si mesmo em nada. Em tudo deseja apenas a glória de Deus. Isso vimos no vídeo passado. Vamos dar continuidade no mesmo parágrafo. Não tem ciúme de ninguém, pois não se apega a nenhuma alegria egoísta. Recusa alegrar-se em si mesmo, mas deseja encontrar a felicidade em Deus acima de tudo. Não atribui bem algum a ninguém, refere tudo a Deus, de quem tudo procede como de sua fonte e em quem finalmente todos os santos vivem o repouso. Uma centelha de verdadeiro amor seria suficiente para fazer sentir que em todas as realidades da terra, não passam de vaidade. Eu quero começar por aqui. O verdadeiro amor não tem ciúme de ninguém, pois não se apega a nenhuma alegria egoísta. Interessante. Quem já disse isso para nós foi o apóstolo Paulo. O amor não tem ciúmes. É um assunto importante para a gente tratar, porque o ser humano tem em si essa dificuldade de amar
sem esse famoso ciúmes. Eu queria que você entendesse que o ciúme atrapalha o amor, que o ciúme não é verdadeiro amor e que muitos dos nossos relacionamentos estão cheios de ciúme, né? E o ciúme ele vai matando a relação até um ponto de destruir a relação. E no fundo pode até que um e o outro se destruam por causa de ciúme. Quantas vezes na televisão nós já vimos pessoas que se mataram por causa de ciúme. Um tem ciúme do outro, vai lá e mata. Ora, eu amo tanto essa pessoa, mas é um amor tão ruim, é tão cheio de ciúme, que é capaz de destruir aquele que eu amo. Então, a partir daí nós começamos a entender que o ciúme é sim algo diabólico. Mas peraí, Frei, o senhor já está me colocando com um nó na cabeça. Eu achava que o ciúme pode ser bom? A própria palavra de Deus diz que Deus é ciumento. Ora, se Deus é ciumento, como pode o ciúme ele ser negativo? Então, vamos entender, quando a Bíblia diz que Deus é ciumento, Deus está querendo nos dizer que Ele tem aquele amor de cuidado para conosco. E é claro, você pode falar assim, nossa, então, Frei, é esse o ciúme que eu tenho. É um amor de cuidado. Eu zelo pelo outro, eu cuido pelo outro. Então nós poderemos dizer sim, se você entender o ciúme, e esse ciúme de Deus é um ciúme de cuidado, é um ciúme de proteção porque ama. Ok, de fato esse é o ciúme de Deus, Deus tem ciúme de mim. E quando a Bíblia também fala que Deus é ciumento, é porque Deus não aceita nos dividir com outros deuses. Entende? Então a Bíblia chega a dizer que para o povo antigo, você seguir um outro Deus, você está em adultério. Então existe um único Senhor, um único Deus. Então Deus é ciumento, Ele não te aceita dividir você com ninguém. Mas entenda, isto no plano de Deus é válido. Isto no plano de Deus é válido. No sentido que eu estou falando, Deus tem mesmo que ser ciumento, porque não existe outro Deus. Ele nos dividir com outro Deus é dividir com Deus falso, com Deus pagão, é viver na mentira, é viver na ilusão. Então Deus é ciumento, Deus não nos divide, não aceita que tenhamos outros deuses. Deus é ciumento, Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele nos ampara. Então peraí, se você pensar que você tem um ciúme, que cuida do outro, que zela pelo outro, vamos dizer que ok, mas não é este ciúme que nós estamos dizendo aqui. Aliás, cuidado então não significa ter ciúmes. A gente poderia usar outras palavras aqui, se você cuida de alguém, se você protege alguém. Veja que eu expliquei bem para você o que é o ciúmes de Deus. Ele não nos divide com outros deuses. Porque o que é exatamente isso? Uma pessoa ciumenta é aquela pessoa que ama alguém, mas de uma maneira possessiva e não quer dividir essa pessoa com ninguém. Então eu começo a tomar posse de alguém. E você pode ver, quando uma pessoa ela tem ciúmes, o outro se sente sufocado. Porque é como se você quisesse tomar posse dela. E, gente, ninguém nasceu para ser possuído por ninguém. Nem mesmo em marido e mulher. É claro que no casamento um pertence ao outro. Mas não é posse um do outro. Preste atenção. Pertencem, mas não é posse. Porque cada um é de Deus, de mais ninguém. Claro, dei minha vida a você, você deu minha vida. Só que aí quando começa aquele amor de posse, aonde um quer domar o outro. Então aí a gente começa a entender as atitudes de uma pessoa ciumenta. Ela quer controlar a vida do outro.
é aquela pessoa insegura, onde você estava, por que você se atrasou, o que você estava fazendo. Então, para o ciumento é sempre muito complicado, ele não tem confiança no outro, sempre o outro está me traindo, o outro está fazendo coisa errada. Quando o ciumento perde o controle da vida do outro, ele perde as seguranças. Então ele começa a querer cercar, Gente, a pior coisa que tem é uma pessoa ciumenta. E aí, é claro, existem os graus de ciúmes. Tem gente que tem um ciúminho básico, tem gente que está no ciúme médio e tem gente que já está no ciúme doentio, que é o que muitas vezes leva à morte até. É importante você que está vendo esse vídeo, se você se avalie. Então, Frei, eu não posso ter ciúmes do meu namorado? Não. Eu não posso ter ciúmes do meu esposo? Não. O ciúme não é amor. Você não pode viver assim, achar que você possui ele, achar que a pessoa tem que viver para você. Tem que deixar a pessoa livre. Eu não estou falando que você não vai cuidar. Eu não estou falando que deixar a pessoa livre é ela fazer o que ela quer. Mas olha, o amor é livre. Você deixa